Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor, eu sou coordenador da pesquisa Construção do Conceito Jurídico de Discurso de Ódio no Brasil, realizada pelo Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, CEP, da Fundação Getúlio Vargas, com apoio da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB. No último dia 20 de agosto de 2020, a gente realizou um webinar chamado A Construção do Conceito Jurídico do Discurso de Ódio no Brasil, para apresentação dos resultados da pesquisa e discussão do tema com alguns convidados. Após a realização desse webinar, a gente percebeu que ainda tinha bastante espaço para aprofundar as discussões sobre um tema tão variado, tão importante quanto o discurso de ódio. Por conta disso, a gente idealizou uma série de vídeos em que os pesquisadores do CEP, que participaram da pesquisa, vão realizar entrevistas com alguns dos convidados do webinar, a fim de discutir em mais detalhe alguns aspectos do fenômeno do discurso de ódio do Brasil, em maior detalhe. A gente vai realizar entrevistas com a Adriana Dias, doutora em Antropologia Social pela Unicamp, que realizou etnografia de movimentos neonazistas na internet, analisando suas conexões globais e o papel do líder neonazista David Lane na disseminação desses movimentos. A gente vai entrevistar o professor Diogo Cortiz, da PUC São Paulo, pesquisador do NIC, que participa de um projeto do Centro de Estudos sobre Tecnologias de Web, em que estão sendo desenvolvidas ferramentas de inteligência artificial para detecção e categorização automática de discurso de ódio na internet. E, por fim, o Júlio César Casarim Barroso, professor da Unifesp, que pesquisa as relações entre a democracia e a liberdade de expressão e, particularmente, os efeitos do discurso de ódio sobre a igualdade política. As entrevistas têm duração aproximada de 50 minutos. A gente começa sempre com uma exposição do convidado sobre o seu trabalho a respeito do discurso de ódio, com eventuais considerações que eles tenham sobre a pesquisa que a gente realizou e que teve a oportunidade de dialogar. Em seguida, os membros do CEP, eu, o Fabrício e o João Pedro, que também participaram da pesquisa e estão aqui comigo hoje, vão realizar as perguntas. Tá? Eu vou fazer só um aviso aqui institucional, a pedido da Fundação Getúlio Vargas, que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. A gente reitera também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso da sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV, no caso, no canal do CEP. Eu passo a palavra agora ao Fabrício, que vai fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, a doutora Adriana Dias, e sobre o tema da entrevista. Obrigado, Fabrício. A palavra é com você. Boa tarde, Adriana. Obrigado por aceitar o convite. A Adriana, como o Vitor já mencionou, é doutora em Antropologia Social pela Unicamp, pesquisa desde 2002 a ação de grupos neonazistas na internet e fora dela, seja pela etnografia dos grupos e de seus líderes ou pelo mapeamento da evolução desses mesmos grupos. A gente convidou a Adriana pensando em tratar de duas questões fundamentais que se relacionam com o trabalho dela. E a primeira é o seguinte: o discurso de ódio é capaz de realmente mudar a mentalidade das pessoas? E a segunda é: o discurso de ódio é realmente capaz de levar as pessoas à ação? Essas duas questões estão muito ligadas às razões para a regulação do discurso de ódio. Essas questões estão por trás da própria justificação da possibilidade de se regular o discurso de ódio. Então, se a gente vai procurar defender ou entender melhor as razões de regulação, a gente precisa ser capaz de responder essas perguntas. Então, antes que a gente passe para as questões, a gente vai pedir para a Adriana que ela fale sobre a sua trajetória de pesquisa sobre o tema e depois a gente passa propriamente às perguntas que vão constituir a nossa entrevista. Ok. Em primeiro lugar, está todo mundo me ouvindo bem, né? Então, assim, eu queria agradecer, né, ao Vitor, ao Fabrício, ao João Pedro por estarem aqui comigo, pelo convite e pela oportunidade de falar mais uma vez da minha pesquisa e desse tema que é tão importante, né? Porque, como nós conversávamos antes, as pessoas, e muitas vezes até mesmo os pesquisadores, quando eles não lidam com material empírico, com dados, com números, eles tendem a minimizar o efeito que determinados discursos eles podem ter no mundo ou na narrativa social. Em primeiro lugar, eu gostaria de definir um pouco o que é discurso, né? Discurso, para Foucault, são enunciados que formam
que categorizam, que marcam, que demarcam, que criam condições de tanto de produção de prática como de aniquilação de prática, né? Então, eu diria que o discurso de ódio é aquele discurso, aquele enunciado que, por sua força, né, da maneira como ele vai sendo criado, ele vai destituindo algum grupo, alguma condição humana, o indivíduo ou grupo social da sua humanidade. Então, ele vai hierarquizar humanos e vai tornando as pessoas que são o foco desse discurso de ódio menos humanas. O discurso de ódio, fundamentalmente, ele faz isso. Né? Porque é tornando elas menos humanas que eu vou poder colocar o meu ódio e, digamos, fazer agressões, quer sejam elas psicológicas, verbais, físicas e etc. E o limite, né, seria a eliminação dessas pessoas. Né? Então, a gente poderia pensar, né, nesse processo. Né? Quando eu comecei a pesquisa em 2002, né, a gente tinha 13 mil sites e um pouco menos de 30 mil pessoas em fóruns internacionais, porque os grandes fóruns neonazistas são internacionais. Há poucos fóruns neonazistas no Brasil e em alguns lugares o discurso não é criminalizado. Então, como o discurso não é criminalizado, há sites e fóruns espalhados por alguns lugares onde as pessoas poderiam falar. Então, havia pouco menos de 30 mil pessoas. Hoje já são 600 mil brasileiros nesses fóruns internacionais. Então, o número cresceu muito. Né? Então, há algum apelo nesse discurso, né, que faz as pessoas irem buscar um culpado, né, digamos, para a própria dificuldade pessoal. O discurso de ódio sempre é construído em cima de um outro conveniente. Então, a pessoa que odeia, ela constrói esse odiado, certo? Através desse enunciado. Então, o judeu é pontinhos, né? O negro é pontinhos, a mulher é pontinhos, o gay é pontinhos, o transexual é pontinhos, né? O ribeirinho é pontinhos. Então, assim, você vai ter vários, o povo indígena é pontinhos, né? O nordestino, que é um discurso de ódio muito feito pelos grupos neonazistas do Brasil, é pontinhos. Ou seja, o enunciado que é feito sobre o grupo que é odiado, certo? E aí cada pessoa desse grupo vai receber essa carga de ódio de acordo com o lugar do campo que ela está, né? É construído a partir de enunciados que são feitos por pessoas que sentem que essas pessoas podem ameaçar o seu poder, os seus direitos, os seus privilégios que eles consideram como direito natural. Né? Então, há pessoas que consideram os seus direitos absolutamente naturais e apenas só seus. Né? Principalmente o homem branco, eu estou falando com 3 homens brancos, né? Mas eu sei que vocês não são assim. Mas normalmente o homem branco, hétero, de classe média, casado, que fala pelo menos uma língua estrangeira, que não tem deficiência, ele é um homem padrão, né? Que tende a construir discursos de ódio, entendeu? Sobre esses outros que ele considera inferiores, cujo crime é, diria Deleuze, não ser como ele. Então, o nosso crime, eu como mulher e mulher como deficiência, meu crime é ter deficiência, meu crime é ter nascido mulher. Né? Então, por conta disso, são feitos enunciados de ódio. E esse enunciado de ódio vai contaminando a narrativa social. Do mesmo jeito que a gente pode produzir uma narrativa social positiva, a gente pode produzir uma narrativa social que seja degenerativa. Né? E essa narrativa social degenerativa é quando o discurso de ódio mais denso ele chega na camada mais larga da população e vai parecendo naturalizada. Certo? Porque quanto mais naturalizado o discurso, por exemplo, se eram 26 mil pessoas e agora são 600 mil que pensam
de forma mais dura sobre judeus, negros, gays e outros grupos minóricos, obviamente, da camada mais suave da população, a narrativa também está mais diluída. E aí começam a surgir, né, ataques físicos a essas pessoas. Não é à toa que o Brasil é o país que mais mata LGBTQI+. Né? Nós somos um país profundamente marcado por esse patriarcado racista do discurso de ódio, que continua a construir o minórico, a minoria, como algo não humano. Então, se você tiver um discurso que repete o tempo todo que essas pessoas não são humanas, elas não vão ser humanas. Então, começam a surgir ataques contra judeus no sul do país, começam a surgir ataques contra grupos LGBT+, começam a surgir ataques contra pessoas com deficiência, pessoas que começam a colocar páginas na internet do tipo estupre uma deficiente mental porque ela não vai saber dizer o que foi feito com ela. Começam a surgir as notícias. Na verdade, as notícias começam a surgir porque nós estamos dando vazão a elas, porque as pessoas com deficiência, as mulheres, sempre foram fruto, o judeu, o negro, o nordestino, sempre viveu com uma imensa violência. Sempre teve que lidar com essa imensa violência. Nós agora, chamando o discurso, né, esse enunciado de discurso de ódio, nós podemos destampar a panela e dizer, olha que o discurso existe, né? E ele tem crescido demais. Assim, hoje são 349 células neonazistas no Brasil. A se confirmar 350 se a Amapá for uma célula, não uma condição única. Então, nós estamos lidando, gente, do Rio Grande do Sul ao Amapá com células neonazis. Com pessoas que estão dispostas a sair de um discurso enunciatório para um discurso de prática. Né? Então, isso significa uma coisa extremamente grave. Né? Porque pessoas que estão dispostas a ir para uma prática, elas leram, né? E aí se falou que eu trabalhei com o David Lane. Né? O David Lane falava que o homem branco tem que estar disposto a morrer e matar por sua raça. E a depender do que essas pessoas leram, e eu acredito que, pela pesquisa que eu fiz, pelos downloads que eu observei que essas células fazem, a maioria delas está, sim, dispostas a morrer, mas principalmente a matar. Então, eu fico me imaginando se a gente vai esperar essas mortes acontecerem para tomar alguma providência. Eu espero que não. Né? 10 minutos, cavado? Isso. Adriana, se a gente quiser entender a medida em que o discurso de ódio pode influenciar e mudar a mentalidade das pessoas, uma forma bastante eficaz seria olhar para as estratégias mais amplas que são utilizadas pelos líderes, no caso, neonazistas. Você comentou no evento e também na sua tese você cita que eles pensam sobre isso. Existe uma elaboração sobre as estratégias de convencimento. Então, existem as fases, né? A primeira dos ralis, etc. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas estratégias e a forma como elas são elaboradas conscientemente pelos líderes. Eu queria que você falasse também um pouco sobre o papel da simbologia, dos ícones, que também na sua tese tem uma relação bastante extensa de diversos deles, do significado, e como eles são utilizados nessas estratégias mais amplas para convencer e conquistar adeptos. E, por fim, eu gostaria de saber, uma curiosidade mais simples, se no uso desses símbolos também existe alguma espécie de tentativa de dissimulação. Ou seja, eu sei que o que eu vou falar pode me gerar problemas, então eu vou começar a encontrar estratégias de falar isso de forma dissimulada. Bom, obrigada pelas suas perguntas, né? Então, assim, vamos começar pela primeira. O William Pierce, que era um físico, doutor em física nos Estados Unidos e que foi membro do Partido Nazista Americano fundado pelo Rockwell,
quando o Rockel foi assassinado, ele fundou um movimento chamado National Alliance, que esteve presente em quase todos os estados americanos, que era um movimento suprematista branco. E ele escreve um artigo que é assim, é mais ou menos assim, um roteiro para criar grupos supremacistas, certo? Então ele diz que os grupos deveriam ter 4 fases principais. A primeira fase seria a fase de propaganda para adquirir membros, certo? A segunda fase é a fase de estruturação desses membros adquiridos, certo? A terceira fase é a fase de expansão dessa propaganda para não membros, e a quarta fase seria a fase de avaliação desse processo. Ele meio que simula o processo da célula, sabe? De mitose, ele se baseia nesses símbolos gênicos. Os neonazistas gostam muito de parecer, sabe, assim, mais inteligentes do que eles são. Então, eles gostam muito de utilizar esses processos biológicos como símbolos e usar essa nomenclatura e esse léxico genômico nas coisas. Então, essas interfaces, né, da célula. Então, na primeira fase, é uma propaganda de rally. De rally é uma propaganda curta, direta, dura, muito pesada, aonde ele busca alcançar as pessoas que estejam preparadas para entrar na célula. Então, quando acontece a propaganda de rally, aparece cartaz nas ruas, aparece pichação, que é aqui, ó, nós nazistas estamos aqui, ou nós da clã estamos aqui, ou nós de algum grupo X estamos aqui, certo? Isso é para mostrar que eles estão. Então, os interessados podem procurá-los, porque eles estão ali. Então, se você estiver interessado, comece a aparecer nos lugares que essas coisas mostrem que você está interessado, que nós vamos achar você. A segunda é da elaboração do quadro. Então, conseguiram novos quadros, eles vão estudar com esses novos quadros, vão fazer, às vezes, rituais de iniciação. Muitos grupos, os rituais de iniciação são pichação, são novos cartazes, às vezes é agressão a pessoas. Tem rituais que são mudança de cor do coturno, do cadastro do coturno, que envolve agressão. Então, quando você mata uma pessoa, você muda para o cadastro vermelho. Quando você só fez a agressão com uma arma branca, o cadastro é branco. Tem todos os tipos de iniciação possíveis. Desde as mais, digamos assim, literárias, que é produzir material, distribuir material na internet, elaborar grupos para downloads, criar páginas no Facebook, até as mais agressivas e violentas. Aí a terceira fase é a fase da terceira comunicação, que é destrinchar o material neonazista para o homem branco comum, esse homem médio, branco, hétero, de classe média. Então ele vai pegar e vai falar, olha, homem branco, o negro está tomando seu lugar na universidade por causa da cota. Ele não vai tentar convencer o homem branco que o homem branco é inferior, que o negro é inferior, não. Não é o discurso hard, é o discurso de medo, entendeu? Olhe, está acontecendo um racismo reverso, porque racismo reverso começou como discurso de primeira fase e hoje está absolutamente difundido dentro do discurso do homem médio. Então, ele está o tempo todo mostrando que o nordestino está tomando seu lugar de trabalho, entendeu? Está sujando sua cidade. O migrante vai roubar as suas filhas, vai assassinar as meninas na Califórnia. Então, esse discurso de medo, certo? Que coloca sobre o bode expiatório, né? Sobre o outro conveniente, sobre o objeto de ódio, a culpa do que acontece, ainda que não haja base estatística nenhuma para essas falas, é a terceira fase. E aí a quarta, eles vão reavaliar tudo que eles fizeram e aí recomeça de novo a primeira fase. Sobre símbolos, né, há uma infinidade de símbolos, uma quantidade, são centenas de símbolos, né? Mas os principais estão relacionados ao paganismo, né, e ao pré-paganismo, né? Há símbolos que remetem à própria Alemanha, né, e aos grandes
idealistas, né? E há símbolos que remetem a Ku Klux Klan, né? Então, digamos que nos países da América Central e América Latina, na América do Norte e na Europa, são esses os principais símbolos. Porque, lógico, que no leste europeu, na África do Sul e na Ásia vão acontecer outros tipos de símbolos misturados, né? E, por exemplo, no Brasil, o que é criminalizado é a suástica, né? Então, ele não vai usar, o neonazista não vai usar a suástica no site dele, a não ser que ele queira fazer uma propaganda de primeira fase, né? Mas nas propagandas de terceira fase, ele vai usar outros símbolos. Ele vai usar a sigil da SS, ele vai usar as runas que falam de vida, que eram usadas nas exposições sobre a vida biológica de Hitler. Ele vai usar elementos que falam do orgulho branco, do poder branco, dos deuses nórdicos brancos que eram utilizados pelos diversos componentes do exército neonazi, porque o exército neonazista ele usava diversas insígnias baseadas nos símbolos pré-paganistas. Então, esses símbolos são recuperados pelo movimento. Então, usando isso, ele fica muito protegido, porque a lei não diz que usar esses símbolos é crime. Então, por exemplo, se ele usa uns 3 círculos ou 3 triângulos unidos, que é um símbolo celta, muito usado pelos nazistas, ele vai se sentir muito protegido, porque esse símbolo não é considerado criminoso nem ligado ao nazismo no Brasil. Embora ele seja totalmente criminalizado na Alemanha, aqui no Brasil ele vai estar muito sossegado. Por exemplo, se ele usar o trabalho liberta na Alemanha, ele é preso. Aqui no Brasil, não. Porque nenhum juiz vai dizer que é uma associação imediata, embora seja absolutamente imediata. Então, existe sim essa coisa do distorcer, né, do se camuflar. Né? Então, por exemplo, Proud Boys. Proud Boys é um símbolo amarelo das águias neonazistas. Um símbolo modificado das águias neonazistas, e, no entanto, eles explodem sinagogas nos Estados Unidos. Né? E há membros de Proud Boys no Brasil. Né? Então, assim, inclusive frequentam espaços políticos muito importantes, esses Proud Boys. Então, assim, eu fico me perguntando por que ninguém toma providência, porque, óbvio, ou ninguém conhece o símbolo, ou o símbolo não está, de maneira nenhuma, criminalizado. Né? Eu não sei se eu respondi suficiente a sua pergunta. Respondeu sim, foi ótimo a resposta. Inclusive, adiantou, a gente ia comentar que no contexto do discurso de ódio, existe um autor chamado Andrew Boyce que pesquisou as situações, o que é comum nas situações de eclosão de violência entre grupos. E ele apontou que uma das coisas que são comuns é justamente essa modalidade de discurso que você chamou de discurso do medo, que é instilar no seu grupo o medo do grupo adversário, meio que tentando fazer com que eles se ataquem para se defender. Agora a gente vai passar o João Pedro. Tem um autor que fala muito de ódio, que é o Peter Gay, né? Ele fala que o ódio é alicerçado na ideia, o nosso ódio, né? O nosso ódio ocidental é alicerçado na ideia de meritocracia, ou seja, que todos nós estaríamos vindo do mesmo lugar e, portanto, teríamos, digamos, condições de chegar no mesmo lugar ao mesmo tempo, que é uma falácia, né? Porque no nosso mundo ocidental, pouquíssimas pessoas conseguem chegar, né, em algum lugar porque tiveram o mínimo necessário para poder alcançar esse lugar, que é construído em cima do outro conveniente, né? Ou seja, você constrói um outro de quem você tema e de uma masculinidade tóxica. Ele acha que é fundamental a construção de uma masculinidade tóxica, aí você vai ter o ódio LGBT, a cultura de estupro, né? E você se você assiste a nossa TV, as nossas denúncias, o que nós estamos lidando na internet todo dia, a masculinidade tóxica é algo assim que, infelizmente, como mulher, a gente tem que olhar e lidar todo santo dia.
Fantástico, Adriano. Vamos passar para o próximo ponto, então. Você já mencionou, e isso claramente foi um dos enfoques da sua pesquisa, que o extremismo está cada vez maior na internet brasileira. Então você mencionou o número de perfis e participantes brasileiros em fóruns temáticos que estão crescendo exponencialmente, células neonazistas com sede digital aparecem em notícias recorrentemente, conteúdo nazista batendo recorde de download. Então está claro que as redes elas têm um papel importante hoje em dia na dinâmica de crescimento desses grupos. Só que, obviamente, a gente tem que entender bem como a internet exerce esse papel para que a gente possa pensar em respostas mais eficazes. E uma dúvida comum é se a internet ela contribui mais ou principalmente facilitando a divulgação e naturalização do discurso de ódio, como você comentou, ou seja, introduzindo ideias extremistas na vida de pessoas que não tinham essas ideias, ou se a internet ela contribui para os movimentos extremistas organizando e radicalizando pessoas que já tinham ideias discriminatórias, mas que não encontravam um espaço social para compartilhar essas ideias. Ou seja, a internet traria ao público um extremismo que já existia. E na sua experiência de estudar isso a fundo e quase presencialmente, qual é a principal, então, contribuição da internet para o crescimento de movimentos extremistas? É facilidade de divulgação, facilidade de organização, ou essas questões não têm como ser separadas? E, de novo, você já tangenciou isso, mas como as estratégias dos líderes... São as duas, né? Como as estratégias dos líderes de grupos extremistas incorporaram intencionalmente essas ferramentas tecnológicas novas no seu arsenal de persuasão? Essa pergunta é excelente. Há anos eu quero que alguém me faça essa pergunta na entrevista. Porque, veja, a internet, obviamente, né, ela foi muito capaz de unificar os grupos. Né? Porque, veja, a direita, a extrema-direita, ela sempre teve um problema muito grande, que é a disputa interna de quem era o líder, né, da Lagoa Pequena. Né? Então, se você observar a história do movimento branco norte-americano, por exemplo, do movimento supremacista, é sempre um brigando com o outro, um mandando matar o outro, um dizendo que o outro tem parente gay ou parente judeu, e um destruindo o movimento do outro. A partir do movimento da ascensão das novas tecnologias, isso muda radicalmente. Porque eles começam a perceber que a internet é uma via de unificação de discurso. E o grande responsável pela essa unificação de discurso foi o David Lane. Certo? Quando ele criou, a partir de uma série de panfletos que ele fez, digamos assim, uma memoráblia, né? Um misticismo do número 14. Quando ele cria o discurso, devemos assegurar o futuro das nossas crianças brancas, e usa esse 14 para outros slogans. Quando ele cria isso, e ele cria isso fundando uma editora chamada 14 Press, e fazendo um discurso chamado Por 14 Porquês, escrevendo as 14 funções do homem branco, e dizendo em 14 pontos qual é o movimento. Vocês entenderam, né? Ele faz 30 opúsculos usando 14. E esse 14, ele é um resumo do 8º capítulo de Mein Kampf de Hitler. E aí se começa a usar o 1488 como senha, né? Que é o 14 do David Lane com 88 do Heil Hitler, que é a 8ª letra do alfabeto, né? HH. E essa vinculação do Lane com Hitler, certo? E ficou tão forte que foi traduzida já em mais de 100 línguas. Isso é impressionante para mim. Porque, de alguma forma, ele conseguiu falar para aquelas pessoas que o que interessava era uma guerra racial e o que eles precisavam lutar era por um futuro branco. Então, ele apontou uma direção para aquelas pessoas dentro da internet. Porque ele foi o primeiro a ter os livros publicados na internet, primeiro a utilizar a internet de múltiplas formas, o site dele foi traduzido para várias línguas, porque segundo a esposa dele, falava várias línguas, inclusive português. Então, assim, ele conseguiu, digamos assim, alcançar um grupo muito grande. Né? Ele estava preso pela morte do Allenberg, um locutor judeu. E
e também por outros crimes, a New Order, e ele conseguiu, de alguma forma, juntar essas pessoas nessa ideia. A partir daí, o movimento branco começou digamos assim, a se organizar como um movimento não único, mas com tentativas de achar pontos parecidos. Esse é o nosso maior problema hoje. Porque o movimento começou, de fato, a criar uma união. Eles criaram até uma instituição para a união dos movimentos brancos nos Estados Unidos. Isso é um perigo. Certo? Então, a internet viabilizou que movimentos muito diversos, como o Ku Klux Klan, que se nazificou depois de 60, e identidade cristã, que não tem absolutamente nada a ver com o Ku Klux Klan, falassem coisas parecidas. Então, isso é terrível. E aqui no Brasil, isso se tornou pior ainda, porque o brasileiro, ele leu absolutamente, o neonazista brasileiro, né, leu absolutamente tudo que foi traduzido. Então, o Brasil não tem corrente de neonazismo. Nos Estados Unidos, quem é Ku Klux Klan é Ku Klux Klan. Quem é identidade cristã é identidade cristã. Quem é cosmoativista é cosmoativista. Os grupos são muito separados dentro das suas doutrinas. Aqui no Brasil, um líder neonazista, ele leu um pouco de tudo. Ele leu o que foi sendo traduzido e misturou na cabeça dele. Certo? De certa forma, o brasileiro ele é miscigenado até no neonazismo dele, digamos assim. Entendeu? E, por exemplo, na América Latina, não, porque o pessoal lê o Serrano. Entende? Na Europa, as pessoas leem muito mais Hitler e autores, o mito ariano, autores da época da Alemanha. Então, assim, você tem, ou nos nórdicos, Asatru, Ariano, então você tem os líderes específicos de cada lugar. Aqui no Brasil, não. Então, o Brasil acaba sendo um lugar onde tudo é misturado. Isso é um perigo terrível, porque tudo é misturado, o ódio amplia, né? Os grupos ofendidos são maiores, os argumentos são mais relaxados, e aí a cultura de ódio se expande. O Brasil é um ótimo exemplo do que não deve ser feito, entendeu? E aconteceu porque nós temos realmente uma dificuldade muito grande de coibir essa expansão, entendeu? Então, como eu estava dizendo, por exemplo, até livros que são proibidos no Brasil por lei, porque contam histórias absurdas, entendeu? Livros que já foram proibidos porque são racistas, são vendidos aí em livrarias virtuais, entendeu? Então, as pessoas conseguem acesso a material de péssima qualidade com muita facilidade, eu diria, né? E aí, digamos assim, o que é aqueles livros, né, da editora Revisão, se não fake news em forma de livro, né? E o brasileiro não tem uma formação cultural para poder dizer, olha, isso é mentira. Tá? O americano também não tem, mas ele é sectário, ele está lá no grupo dele, ele só acredita no que o grupo dele fala. E o brasileiro acredita em tudo, né? O brasileiro, ele casa na igreja católica, se a mulher trai, ele vai lá no espírita para tirar o espírito do outro dela, e depois ele vai, né, no candomblé para poder conseguir o dinheiro que ele está precisando, depois, se precisar, ele vai na igreja evangélica pedir para o pastor tirar Ele faz tudo. O brasileiro ele não tem fidelidade religiosa. Não existe fidelidade religiosa no Brasil de jeito nenhum. Muitíssimo pouco. A não ser no nível mais, digamos assim, de radicalidade, o que é ruim também. Então, essa mistura, entendeu? Tem esse problema também, entendeu? Porque permite isso. Por exemplo, um alemão jamais acreditaria num livro como o brasileiro acredita, entende? Um livro que é publicado com essas coisas. Porque o alemão lê, entendeu? Um suíço lê, Quando eu falo assim, o europeu ele tem uma formação educacional mínima para saber identificar o que é mentira mínimo, sabe, de fake. Tipo assim, não é possível que a Terra seja redonda. Então, assim, o brasileiro consegue ter congresso de Terra redonda, entendeu? Então, nós estamos à beira realmente de um suplício educacional, assim, de um suplício da inteligência brasileira, né? Assim, a formação intelectual brasileira hoje ela está vivendo um estado de eliminação, né? Nós estamos eliminando a capacidade intelectual brasileira.
Então, eu acho que, eu não sei se eu respondo a tua resposta, mas eu acho que é isso que está acontecendo, entendeu? Foram as duas coisas. E acho que as redes sociais têm um papel fundamental, porque elas teriam a obrigação de manter o ambiente dela sadio. Porque, veja, a rede social ela não é um espaço de comunicação só. Ela é um espaço de socialização. Porque se eu posso ter meus amigos lá, se eu posso montar grupos, se eu posso vender, se eu posso comprar, se eu posso criar histórias, se eu posso montar sociedades, se eu posso ter comunidades, ela é muito mais do que um espaço de comunicação. Ela é um espaço de sociabilidade. E como espaço de sociabilidade, ela deveria se garantir sadio. Né? E como ela vai se garantir sadio se ela permite discurso de ódio? Né? A rede social virou um país. Né? E aí, como é que você pertence a esse país? Esse país não tem regras de sociabilidade e direitos humanos. Muito obrigado, Adriano. Foi ótimo. Agora acho que o Vitor vai fazer a terceira pergunta. Isso. Adriana, muito obrigado pela resposta. Só retomando aqui, a gente estava querendo construir, como o Fabrício indicou no começo, um caminho em que a gente vê como o discurso de ódio se multiplica, se expande, se fortalece, vai mudando a mentalidade das pessoas, o que para mim ficou bastante claro até agora, inclusive como isso funciona, pelas suas respostas e pela sua exposição inicial, mas a gente também se preocupa como isso se converte em modificações práticas. E aqui eu queria distinguir dois tipos de consequências práticas que me parecem particularmente preocupantes. Uma são os episódios de discriminação e violência muito concretos que podem acontecer e que por as pessoas que já estão dominadas por essa mentalidade dada pelo discurso de ódio. Então, eu gostaria de saber assim, de vocês, depois dessa fase de criação das instituições, das organizações, como é que, se você observa também, além do aumento do discurso, o aumento nos crimes de ódio, nos crimes de discriminação, nos crimes de violência, nesse tipo de comportamento, como uma decorrência, ou pelo menos muito fortemente correlacionado ao aumento desse tipo de discurso, seja aqui, seja nos Estados Unidos, pelo que eu pude entender do seu comentário, também o Brasil, por fazer esse pupurri, essa mistura de teorias e acabando não tendo líderes muito claros, a impressão que me dá é que qualquer um pode sozinho tomar alguma iniciativa porque não tem alguém organizando direito o que está sendo feito. Então tem muita gente muito brava, muito revoltada, sem um líder dizendo para eles o que eles têm que fazer, então se corre o risco grande de ter várias ações violentas organizadas. E de outro lado, outro tipo de consequência que me preocupa é um pouco mais sofisticado. É como que os líderes neonazistas constroem esse discurso de maneira, a algum momento, passar da população e chegar até os membros dos poderes instituídos, então do legislativo, do executivo e do judiciário, e começarem a fazer com que as decisões do Estado sejam afetadas por esse tipo de mentalidade ou por esse tipo de discurso. Tem um filme recente que eu vi, que eu gostei muito, que ele se chama Infiltrados na Clã, e que ele passa por essa ideia de que, olha, a gente não quer mais só essa ação violenta pontual, porque isso pega mal para a gente vai ganhar mais, falando sobre a Ku Klux Klan, se a gente fizer um golpe de longo prazo para poder incutir determinadas ideias, poder capturar os nossos governantes, e esses governantes mudarem a legislação de modo que o próprio Estado defenda a discriminação, o que é muito preocupante. E eu considero muito preocupante teoria jurídica, porque, no geral, falam que o âmbito político é o âmbito que se deve dar maior liberdade. Mas, se, de outro lado, existem algumas justificativas teóricas para se dar maior liberdade no âmbito político, também é um âmbito muito perigoso na medida em que isso passa a ser parte da legislação, uma discriminação institucional. Tá? Inclusive, essa é uma das variáveis que a gente considera mais relevantes, assim, a existência de discriminação institucional, para saber qual que é o risco do discurso de ódio em determinada sociedade. Então, eu gostaria de te ouvir sobre essa passagem do discurso à prática, tanto nos episódios de violência, quanto nessa forma mais sofisticada em que se cria uma discriminação institucional pela forma que o discurso se propaga. E eu não sei se você conhece também líderes neonazistas aqui no Brasil, ou figuras importantes que tenham vindo a ocupar ou tenham postos políticos importantes, ou postos relevantes, ou tenham um contato próximo com líderes relevantes, o que seria bastante preocupante. Obrigado. Vamos lá. Difícil, né, isso? Vamos lá. A primeira coisa, né? O discurso de ódio no Brasil e em outros lugares, ele rapidamente se torna prático. Até porque muitas vezes ele é usado
como eu falei, como uma prova de admissão no grupo, ou como uma experiência como se fosse um adestramento, ou como se fosse um momento de eu quero fazer, de pertencimento, né? Então, muitas vezes, a própria manifestação, né, é isso. Então, o ritual de passagem para pertencer no grupo, às vezes, já é uma manifestação prática. Então, por isso que eu falo que é muito rápido, às vezes. E em alguns grupos, por exemplo, eu pesquisei muitos grupos em São Paulo, particularmente, né? Grupos que atuavam na região da Augusta, grupos de ódio. E ali era o ritual de passagem era uma agressão homofóbica, que podia ser até de morte, a depender, né, da pessoa, da reação dela e de todas, né, de todas as coisas que foram colocadas. Houve no Brasil um caso em 2009, que foi quando dois grupos neonazistas disputando poder, o Ricardo Barroso, ele manda matar o Bernardo, né, e a namorada dele, né, a Renata, né, no Paraná, durante uma festa de Hitler, né. E é interessante isso porque logo depois da morte aparece uma postagem colocando como responsabilidade os sionistas, e logo depois essa postagem é apagada porque se descobre que foi o Barolo que mandou matar. Ou seja, a intenção dele não era apenas mandar matar, mas também culpar a comunidade judaica pelo assassinato do Bernardo e da Renata. E então, assim, mas tinha muita gente observando eles, né? Eles não conseguiram porque tinha muita gente observando, né? A gente já observava o martelo há muito tempo, tinha muito material. Mas você observe esses grupos, ele não teve nenhum problema em mandar matar dois jovens do próprio movimento nazista para disputar o poder. Então, entre esses muitos jovens, não, qualquer um deles que se ache um novo Bernardo ou um novo Barolo, também não teria nenhuma dificuldade em mandar matar ou formar um grupo, ou se achando interessante o momento, criar uma condição para. Entende? Então, assim, houve ataques já a judeus em Porto Alegre, em Santa Catarina, já houve ataques a sinagogas, e há um grupo que a gente acompanha há bastante tempo, que é o da Golochan, que é um grupo extremista, supremacista, que, né, neonazista, que ele se afirma responsável pelo ataque de Realengo, pelo ataque de Suzano, né, e que é ele que arma os jovens, né, para destruir os seus colegas. Ou seja, já houve momentos assim, terríveis desses ataques. A gente não precisa lembrar o que foi Suzano, e inclusive Goiatazes, eles também afirmam que foram eles, né? Mas eles renegam o rapaz de Goianas, porque ele não se matou no final. Então, assim, ou seja, ele teria que ter matado as pessoas e se matado no final. O rapaz, né, não fez isso, então eles não querem mais saber do rapaz. E agora eles, inclusive, teve uma época que eu monitorava esse grupo e eles estavam querendo mais não apenas ataques em escolas, porque ataques em escolas matam muito pouca gente. Então eles queriam um ataque na estação da Luz do metrô, né? E eles estavam planejando um grande ataque na Luz do metrô. Eu falei publicamente sobre isso e eles ameaçaram me matar e me estrupar coletivamente. Quer dizer, primeiro, não sei se eles primeiro me estuprariam ou primeiro me matariam, não sei. Não sei se eles são necrofilos, então eu não sei o que eles fariam primeiro. Mas assim, eu tive que denunciar em todos os lugares possíveis as ameaças que eu recebia desse grupo, né? Por conta de ter denunciado o ataque que eles faziam, que eles fariam na Estação da Luz. Ou seja, nós já estivemos muito perto de um ataque muito grande. Nós já tivemos ataques grandes, como Realengo, como... Esses são ataques neonazistas, entendeu? E nós estamos muito perto de outros ataques muito grandes. Isso tem sido coibido porque a Polícia Federal ainda persegue alguns e ainda observa. Eu não sei quanto tempo nós vamos conseguir manter isso não acontecendo, entende? Quanto tempo a gente vai ter a garantia da sorte também, né? Diz
Diz um grande filósofo que até para atravessar a rua a gente tem sorte. Então, até para evitar ataque nazista, a gente tem que ter sorte também. Então, assim, não sei quanto tempo a gente vai ter para conseguir manter isso tão longe da gente quanto a gente imagina que esteja. A sua segunda pergunta, ela me lembra de quanto a gente, às vezes, acha que a gente está protegido, né? Porque nós não estamos protegidos, entendeu? Esse grupo, o Dragolochan, é um grupo que tem grande capacidade técnica, eles conseguem levantar a ficha de qualquer pessoa no Brasil com muita facilidade. E tudo indica que o Marcelo, que está preso, né? O Marcelo está preso, foi solto, depois foi preso de novo, ele tem grandes parceiros em alta tecnologia estatal. Tudo indica que ele tem, porque ele conhecia muito bem algumas coisas e tal. No Brasil, o que a gente sabe é que o Ricardo Barolo, o que mandou o ataque lá de Curitiba, que mandou matar, ele era afiliado a partido político e ia ser aí candidato a deputado. A gente já teve aqui em São Paulo 3 candidatos, 3 pessoas de partido nazista, que pertenciam ao partido nazista, que iam se candidatar a vereador por outros partidos, né? Lógico que eles não vão se candidatar para o partido nazista, porque o partido nazista, né? A gente tem observado que isso tem crescido. Aconteceu agora com o professor de Santa Catarina, que é um conhecido nazista lá do Sul, que tem uma suástica na piscina, que foi expulso agora do PL, mas que ele é um conhecido nazista, ele atua há 25 anos propagando. O cara atua há 25 anos propagando teoria nazista, e agora que descobriram, tipo assim, eu sei disso há mais de 10, né? Então, assim, existem muitos candidatos, muitos, inúmeros. Alguns muito perto do poder, sim, como o Proud Boys. Alguns muito perto do poder, sim, como Sarah Winter. Sarah Winter é um bom exemplo de uma hitlerista que está muito perto do poder há muito tempo. E por que o poder bate tanta bola para uma hitlerista, para uma pessoa que já compôs música, né? Assim, na minha pesquisa eu falo sobre o meu e-mail para a April Gaed, e April Gaed fala que a Sarah Winter tentou ir na cremação do David Lane, né? Não posso dizer que a April Gaed falou a verdade também, né? Mas ela citou a Sarah Winter como uma pessoa que tentou ir na cremação de um dos maiores. A Sarah Winter nega, a April Gaed afirma, mas assim, ela tem uma ligação com o movimento neonazista americano também, gente. O nome dela é conhecido lá. Então, tipo, né? Sabe, a Sarah Winter foi treinar na Ucrânia, né? Ela disse que ela fez uma formação na Ucrânia. Quando ela foi treinar na Ucrânia, ela foi para participar do FEME. O FEME não dá o treinamento que ela diz que tem, que é formação militar. O FEME não dá essa formação. Então, essa formação ela fez os grupos neonazistas de lá. Porque no VK da Sarah Winter, no perfil do VK da Sarah Winter, ela mantém ligação com vários grupos neonazistas da Ucrânia e na Rússia. Entendeu? E nunca ninguém investigou o dinheiro que ela recebeu lá no Irã. Nunca ninguém pediu. No Irã, não. Na Ucrânia. Nunca ninguém investigou, tipo assim, porque ela nunca deu conta desse dinheiro que ela recebeu na Ucrânia. E todo mundo sabe que receber dinheiro de associações internacionais paralimitares é crime inifrançável, porque isso é contra a segurança nacional. E ninguém nunca sequer abriu a conta dela. Nenhum juiz pediu para abrir. Então, assim, existem casos terríveis, se a gente for falar. Entendeu? Mas parece que não acontece nada. O que me impressiona é que não acontece absolutamente nada. O Barolo não foi sequer julgado ainda. A morte aconteceu em 2009. Os advogados deles, de uma família chamada Bretas, que talvez vocês não conheçam, assim, os advogados Bretas, né? São um grupo muito desconhecido no direito, né? O Bretas. Então, assim, eu estou sendo irônica. Então, assim, os advogados deles, que são os Bretas, então, assim, eles conseguem evitar o julgamento dele até agora. Então, me expliquem. Por que alguém evita o julgamento de um
de um confesso, né? Agora eles anularam a confissão, mas assim, o que é mesmo que está por detrás de tudo isso, né? Então, é muito difícil, sabe, Vitor? É muito difícil você olhar todos esses casos, e não são pequenos os casos, não são poucos os casos, entendeu? E você não sabe o que fazer. Porque, tipo, o que nós podemos fazer de fato? Se o juiz diz de uma sentença, por exemplo, que não vê motivos para manter um desses neonazistas preso porque ele só odeia grupos específicos da sociedade. Eu já vi sentenças assim que... Não, são coisas de imaturidade, de juventude, sabe? E não são coisas ideológicas, muito profundas, de raízes de denunciados de ódio muito agravados. Então, sabe, eu fico muito feliz com o trabalho de vocês, mas eu me preocupo muito também com a recepção que esse trabalho possa ter em alguns lugares, entende? Porque em alguns lugares eu sei que vai ser refratário mesmo, sabe? Porque a gente sabe que, né, que a ideia que está ali é outra ideia, né? A ideia que está posta ali já é uma ideia, já é uma narrativa social dominada por um discurso, né? E mudar. Não é que não seja possível mudar um discurso, gente. Claro que é, né? Se a gente olhar, por exemplo, a nossa realidade social, ela é muito semelhante à da Noruega, da Finlândia em 1320, entendeu? Eles mudaram, né? Depois que eles montaram biblioteca para todo mundo, né? Tal, né? A Noruega, né? Mas a gente está em 1320 da Noruega, entende? Então a gente tem que ter essa ideia, entendeu? Tipo, a gente não está... Nossos problemas são problemas medievais dos nórdicos, entendeu? Pré-modernos na França, entendeu? A gente vive a França pré-revolução ainda, aqui no Brasil, né? O terceiro estado brasileiro não tem nada, gente. 5% do terceiro estado brasileiro tem esgoto, né? Tem acesso a esgoto, a água. Então, tipo, é muito complicado, né? A gente acreditar que tudo vai mudar simplesmente, mas que é possível mudar, oh, meu Deus, se não fosse possível mudar, para que pesquisar tudo isso? Fosse eu pesquisar a ideia de amor da Hollywood dos anos 50, né? Era mais simples, mais fácil, mais divertido. Adriana, muito obrigado pela resposta. Só para não terminar numa nota tão ruim, já que você falou que é possível mudar, eu gostaria de perguntar para você se você tem algum conjunto de medidas que você acha que sejam legislativas, ou da população, ou das redes sociais, ou do que for, se você tem alguma sugestão de conjunto de medidas que serão importantes para poder neutralizar esse tipo de discurso. O que você, pelos anos de pesquisa que você tem, o que você talvez recomendaria como passos a serem tomados por sociedade civil, academia, judiciário, legislativo, que fosse, para poder reduzir os riscos do discurso de ódio? Bom, eu diria que tem 5 coisas que poderiam ser feitas, né? A primeira delas é uma gama de legislação mais, eu não diria mais detalhada, mas mais bem planejada. Porque, por exemplo, a nossa lei de racismo é horrorosa, entendeu? E aí tudo se encaixa em injúria racial e nada se resolve, entendeu? Então, uma lei mais bem planejada, que, por exemplo, a injúria racial na internet virasse uma multa, e essa multa virasse um Fundo Nacional de Combate ao Racismo, entende? E isso fosse para ONGs que trabalham com o movimento negro, entende? Eu penso sempre em questões mais amplas e mais articuladas, ou seja, articular direito, executivo e sociedade civil. Porque eu acho que sem a sociedade civil a gente não vai fazer nenhuma mudança. A segunda coisa que eu acho que a gente precisa realmente de uma política educacional de direitos humanos firme e sólida. E se o Estado brasileiro não está compromissado nesse momento, que a gente diga, já basta e façamos nós mesmos, entendeu? Porque precisamos de uma educação de direitos humanos no Brasil, é urgente, não dá mais para esperar, já passou da hora, não dá mais tempo, não tem mais condição, e é isso. A terceira coisa que eu acho que a gente precisa criar mecanismos de fortalecimento dos grupos que são atacados.
todos os grupos atacados, eles precisam ter fortalecimento. E fortalecimento que eu falo é divulgação, né? Apoio financeiro, estrutura material e estrutura de sustentabilidade. Eles têm que ter condições de se sustentar, esses grupos, né? Para eles não ficarem eternamente numa via de dependência ou de caridade. Porque eles têm que ter dignidade nessa luta, né? Eu acho que essa é resgatar a dignidade dessa luta. Uma quarta coisa que eu acho é criar algo de interoperacional nesses grupos. Porque, ao mesmo tempo que se fortalece a luta desses grupos, tem que se articular algo interoperacional nesses grupos. Esses grupos precisam aprender a conversar. Porque esses grupos não conversam entre si. Eu sei porque eu sou feminista e sou mulher com deficiência. E no feminismo é muito difícil falar de deficiência e na deficiência é muito difícil falar de feminismo. Eu estou dando um exemplo muito raso aqui. Vocês não têm ideia de quanto é difícil. Então, nós precisamos fazer esses grupos interoperacionalizar-se, porque senão não vai ter, sabe? A andorinha só não faz verão. Por mais forte e gorda que a andorinha seja, ela não faz verão, entendeu? Então, nós precisamos mesmo. E a quinta coisa que eu acho que a gente precisa muito combater a masculinidade tóxica no Brasil. Combater esse resquício que a gente tem, sabe, de patriarcado colonial, tóxico. Acho que aí é uma questão específica que não tem só a ver com o discurso de ódio, tem a ver com uma historicidade colonial brasileira, mas que a gente precisa ter mecanismos que combatam claramente essa masculinidade tóxica. Porque ela está criando processos que estimulam outros discursos de ódio de maneira violentíssima. Então, se você... E aí eu diria como? Eu diria cortando o que ele alimenta. Ou seja, por exemplo, empresas não deveriam apoiar esportistas, pessoas, artistas, ninguém que tivesse um discurso de ódio ou um discurso de masculinidade tóxica. Por exemplo, uma empresa colocar o Bruno como ator de um comercial de canil é impensável em qualquer lugar no mundo. Eu acho que nem Honduras faz isso, sabe? Nem Nicarágua. Nos piores momentos antes da guerra nicaragüense, colocaria Bruno para estrelar um comercial como canil. Mas aqui no Brasil se colocou. Entende? Então, eu acho que é isso. A gente tem que começar a construir uma sociedade que não aceite esse discurso. Que isso não seja possível. Tipo assim, não compro. Apoiou isso, eu não compro. Entendeu? Tipo assim, a gente tem que começar a usar boicote de alguma forma, talvez, mas, tipo, uma empresa que apoia um homem estuprador, uma empresa que apoia um esportista estuprador, uma pessoa que notoriamente não pode ter apoiadores, financiadores, não pode ter patrocinadores. Alô, Santos? Então, não pode mesmo, entendeu? Porque nós estamos realmente ou envolvidos numa questão de mudança coletiva ou não estamos. Não dá mais. Eu acho que a gente chegou num ponto que não dá mais para brincar de mudança, entendeu? Ou nós estamos realmente comprometidos com a mudança, ou nós não estamos de jeito nenhum comprometidos com a mudança. Acho que não dá mais. Não dá para ter meio termo mais. Eles não estão tendo meio termo nenhum. Né? Então, na verdade, assim, eles já transformaram isso de fato numa guerra. Então, se a gente não quer ser aniquilado, né, a gente vai ter que aprender a se defender minimamente. Né? A gente não queira guerrear, mas se defender, a gente vai ter que se defender. Então, é possível, sim. É possível vencer. Né? Mas é preciso lutar para vencermos. Né? Adriana, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço em meu nome, do Fabrício, do JP, do CEP, da GV, de todo mundo. E eu não tenho melhores palavras para você do que as suas, então eu encerro por aqui e eu aguardo ver os ouvintes na próxima entrevista. Obrigadão, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, gente. Obrigada pelo espaço.